Se você é founder e CEO da sua própria empresa, tudo der certo para você, a sua empresa ela vai se graduando de estágio em estágio até que ela se torne aí uma grande empresa. Por outro lado, o teu desafio pessoal é que na medida que a sua empresa ela vai graduando, você como CEO precisa se graduar também. E é aí que os desafios começam. Para tratar desse assunto, trazer um pouco de informação e de lucidez, o César e eu nos juntamos aí para falar sobre como que o papel do CEO ou da CEO se transforma ao longo da jornada da startup. Bora lá? César, vou assumir aqui que você é um CEO faixa preta já graduado, ou seja, você passou por todos os estágios de um CEO e hoje você ajuda CEOs a serem CEOs. Mas pegando esse recorte da sua vida que você foi CEO, você consegue perceber quantas vezes assim a tua vida, a tua agenda se transformou nesse período? É interessante isso, né? Eu diria assim, eu vou contar a história um pouco lá da MC1, né? Apesar de eu ter criado a tecnologia e tudo mais, né? A gente já, logo quando praticamente a empresa foi montada, a gente já teve sócio. E aí, no acordo com esse sócio, eu ocuparia um cargo de diretor de tecnologia, né? Mas sempre o presidente era um presidente da Mitsubishi, na época era um vice-presidente da Mitsubishi, que era o presidente, né? Mas ele não estava 100% do tempo na empresa. Então, de fato, eu atuava quase como que o CEO já da empresa, né? Mas eu não era, não, em prática, mas não de fato, né? De fato, eu não era o CEO, mas na prática, eu era o CEO. Mas é diferente quando em 2009, aí eu virei a chave e aí saí da parte de operações e virei o CEO, né? E aí eu tive grande dificuldade inicialmente de me adaptar, né? Ou seja, eu estava viciado, estava com aquele negócio da operação, da execução muito forte, né? Não valorizava coisas, de repente, de outras áreas, porque sempre achava que a minha área era mais importante, né? E ao longo do tempo eu fui quebrando um pouco essas coisas, né? Então, a cadeira era muito grande, né? Eu não sabia não sabia nem me apropriar do que aquilo precisava ser feito, né? Então eu tive a ajuda de muita gente ali para me ensinar quase a ser um CEO, né? E durante essa jornada foi mudando muito o papel, né, Ricardo? Putz, toda hora era um aprendizado diferente, em como lidar direito com as pessoas, né? E as pessoas não só necessariamente os colaboradores da empresa, né? Mas como trabalhar de referente com clientes, com os nossos sócios, né? Investidores. Então era um ambiente muito diferente para mim, né? Então, assim, o que eu acho que é o principal ponto, né? De quando eu comecei lá com 19 anos, quando eu tive o provedor, né? E depois quando eu fui virar CEO, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo, todo founder, né, que vai passar por essa fase, né, de ir evoluindo e quem sabe chegar a ser o CEO da operação, eu acho que ele tem que estar aberto a feedback, aberto a mudar, né, aberto a redescobrir, né, formas de atuar, né? Ele tem sempre se questionar, então, tem algumas perguntinhas tô fazendo certo, sou eu mesmo que tinha que fazer, né? Se não sou eu, quem tem que fazer? Será que a pessoa tem clareza, né? E eu diria assim, por último, para destacar, eu acho que o principal foi aprender a me comunicar melhor. A gente tem mania de se comunicar do jeito que a gente gosta de ouvir, né? Mas eu tenho um perfil de escuta, né? Mas não necessariamente aquilo que eu falo as pessoas vão entender do mesmo jeito. Então você acha que você está falando para você mesmo, né? E você tem que aprender a falar com cada uma das pessoas. Então essa talvez foi o principal skill que eu tive que aprender como CEO para que as pessoas conseguissem trabalhar de acordo com as crenças que eu tinha, o formato que eu gostaria de implementar, foi aprender a me comunicar, né? Então isso eu também evolui bastante, fui mudando bastante. Então é uma jornada longa. E é uma jornada que, né, você fala, né, pós-graduado e tal, cara, talvez nem tenha isso, né, porque é um aprendizado constante, né, você vai, pelo contexto, você vai se adaptando, né, pela situação, o contexto da empresa, do mercado, das pessoas, dos seus colaboradores, é ali que você vai se moldando, né, então o CEO, ele precisa ser um grande camaleão nesse sentido, né, de sempre perder os princípios, a visão do que ele está querendo alcançar, mas ele se adaptando. Não, concordo. É como se fosse um cargo que está constantemente em construção. Né? O sentimento um pouco que eu tenho é que quando eu começo a dominar o jogo, a empresa ela muda de característica e eu não vou dizer que eu tenho que reaprender tudo,
mas com certeza nesse descolamento já gera um espaço que eu vou ter que preencher no tempo que eu não estou imediatamente pronto, né? Até como exercício de humildade, muitas vezes alguma pessoa dentro da Hamper confessa para mim, pô, eu tô um pouco em dúvida do que eu deveria estar fazendo agora, ou sobre o meu papel. Às vezes alguém está assumindo uma posição nova de responsabilidade e fala, poxa, mas vamos dizer assim, estamos promovendo alguém para ser líder de uma área. Fala, poxa, eu adorei a oportunidade, mas ao mesmo tempo eu fico receoso porque eu nunca fiz esse papel. E às vezes, como exercício de humildade ou de empatia, eu brinco com a pessoa e falo assim também, mas eu também, eu não nasci CEO, e quando eu era CEO quando eu comecei a dominar o jogo de ser CEO de uma empresa de 30 pessoas, a empresa bateu 50 e eu tive que me redescobrir. E quando a empresa bater 100, eu vou ter que reaprender a ser CEO de 100 e por aí vai, né? Sim, é a brincadeira que a gente usa, né, durante o podcast várias vezes, né, de mudança de esporte, né? Uhum. E é uma mudança constante de esporte, né? E as regras mudam, a forma de jogar, as técnicas, né? Então, no final das contas, eu acho que o CEO é uma pessoa que tem que continuamente buscar aprender, mas menos playbooks e muito mais outras práticas que vão ajudá-lo a ter quase que um discernimento a que caminhos tomar, a que ferramentas utilizar. Então ele tem que ter um bom repertório, ele tem que se educar para isso, mas não ser aquele fiel seguidor talvez de uma única técnica, porque as situações são tão diferentes que ele vai ter que ir se adaptando, né, a essas situações, né? Eu vejo que é uma posição bastante empírica, que eu não quero dizer que é para ir totalmente assim, né? Sair nadando a mar aberto e descobrindo só tomando onda na cabeça, né? É um empírico orientado, tem que estar constantemente estudando, mas não existe um pacote pronto que você compra e aprende a ser CEO, um MBA. Não que nas outras posições tenha, mas é um pouco mais fácil de você encontrar. Quer dizer, eu acredito que assim, o papel de um CFO, por exemplo, ele é relativamente parecido de uma empresa para outra, reservada, né, as proporções da empresa, o mercado que ela atua. Mas existe um job to be done ali do CFO que ele é meio fixo. Mesma coisa poderia ser para CTO, para head de vendas e por aí vai, né? O CEO ele já é um papel meio que a definir, né? Você abarca várias responsabilidades e muitas vezes você abarca também responsabilidades ainda não cobertas dentro da empresa. Então, por exemplo, enquanto não tem um head de vendas, que é o interino ali, é o CEO. Eu cansei de ser interino nos meus papéis, né? Além de ter o chapéu do CEO, eu ainda aglutinava o papel de alguma área que estava meio que descoberta por alguma O CEO tem que liderança. entender assim, né, Ricardo? As respostas simples, elas são dadas pelas áreas da empresa, naturalmente. Para o CEO vai sobrar as coisas que não são simples. Uhum. É isso que vai acontecer. Sim. Então, por isso que, para coisas que não são simples e não tem resposta simples, você não pode acreditar que você vai usar um playbook, qualquer coisa que seja muito simples e é tão elementar para você tomar uma decisão. Pode ser o conceito por detrás daquilo, mas a forma de você implementar aquilo não é simples. Uhum. Né? Você pode ter um conceito que fala, é muito claro esse conceito, mas a forma de implementar, porque envolve pessoas, envolve o contexto da empresa, envolve o design organizacional, envolve um monte de coisa. Então, o CEO, no final das contas, ele é uma cadeira que só cai bucha. Uhum. Né? Só as coisas difíceis, né? Então, por isso que eu acho que você tem que acabar estando aberto a se transformar. E se você não trabalhar com leveza, você acaba entrando para um outro viés, que é ter um burnout mesmo, que daí você não aguenta de tanta bucha, né, que cai todo dia na sua cabeça, né? Bom, você está acompanhando a gente, eu acho que já deu para sacar um pouco do assunto que a gente vai abordar nesse episódio. A gente vai falar como o papel de um CEO de uma startup se transforma ao longo do tempo. É fato dado, né? A gente espera que a empresa ela vá evoluir, a própria empresa ela se transforma, principalmente sendo uma startup, a cada 3, 6 meses, a empresa ela já tem uma configuração bem diferente, né? Seja no produto, seja no canal de distribuição, seja no grau de maturidade que ela está operando. E cada alteração feita na empresa vai gerar um reflexo direto no papel do CEO, né? Então a gente está trazendo esse conceito, né, de que é uma mutação constante, mais do que decorar playbooks. O CEO ele tem que estar sempre preparado
para o que aquela etapa da startup o desafia na sua função. A gente deve fazer uma sequência de episódios mais voltados pro CEO ou para CEO da startup. Esse está sendo o segundo. Se você não ouviu o anterior ainda, não necessariamente você precisa parar aqui, voltar e ouvir, mas não deixe de ouvir o anterior e continue acompanhando a gente, porque vem uma série aí, se estima entre 8 e 10 episódios mais voltados aí para a figura do CEO. E se você curte o Startups and Downs, acompanha já a gente, deve estar percebendo a novidade. Esse é o segundo episódio que a gente está fazendo também em vídeo, então estamos abrindo os nossos canais aí, saindo apenas dos streamings de áudio e entrando mais de cabeça agora em YouTube. Quem sabe a partir daí a gente deriva também para Instagram, quem sabe até TikTok, vamos ver o que nos reserva. Mas ajude a gente aí a fazer o programa crescer. Se você curte, se o programa já te ajudou de alguma forma, se você conhece outras pessoas que estão sendo desafiadas aí na cadeira de CEO, encaminha esse episódio para essa pessoa, segue a gente nas plataformas, no Spotify, no YouTube, dá 5 estrelinhas, põe o sininho, enfim, faz tudo que tem direito ali nas plataformas para nos ajudar e te ajudar também, né? Assim, sempre que a gente lança um episódio novo, você fica sabendo. A gente vai dividir esse episódio para ficar um conteúdo minimamente estruturado de um assunto que não é tão estruturado assim. A gente vai separar pelas etapas da jornada de uma startup, né? Então a gente separou assim, dá para fazer boas distinções. Assim, a empresa ela tem uma cara na fase pré-monetização, né? Enquanto está elaborando o produto, está um pouco na fase da ideia. Depois que já tem produto, já tem uns primeiros clientes, é uma segunda etapa, tá ali na busca do tal Product Market Fit. Depois tem um terceiro estágio, que a empresa ela encontrou Product Market Fit, mas não necessariamente ela é escalável e ou eficiente, aí seria um terceiro estágio, para depois ela entrar numa fase que ela é uma empresa de verdade, digamos, não que uma startup não seja, mas que uma startup que está buscando constantemente concatenar escala e eficiência, né? E acho que tem 2 públicos aqui importantes, né, para esse episódio nosso, né, Ricardo? Tem o primeiro público que é o CEO que é founder, né? Ou seja, o founder que quer se tornar um CEO. Uhum. Né? Então acho que a gente vai trabalhar um pouco essa jornada. Mas o legal é que todas as pessoas que não vão percorrer essa jornada, várias delas estão assistindo alguém percorrendo essa jornada. Uhum. E muitas vezes não tem a noção da dificuldade que é essa jornada. Então, esse daqui não é um episódio só para pessoas que querem, né, se tornar o CEO da empresa, né? Mas aqueles que de alguma forma querem contribuir para o sucesso da empresa e daquela pessoa que está liderando a empresa, entender um pouco dos dilemas e das dificuldades que são inerentes a esse processo, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a empresa está descobrindo o seu mercado, descobrindo, né, como que ela vai ganhar dinheiro, como que ela vai escalar, ao mesmo tempo tem uma série de pessoas ali, né? A empresa é feita de pessoas e essas pessoas, incluindo o CEO, também estão no seu processo de descoberta. Perfeito. Né? Então acho que esse é o paralelo que a gente quer fazer, né? E é super importante a gente frisar. E vamos puxar aqui, eu acho que você falou um pouco da primeira etapa, que é da pré-monetização. Né? Ou seja, o que mais te chama a atenção nessa fase da pré-monetização, onde praticamente ali você está saindo você está na construção da ideia, né? De tentar colocar uma primeira versão ali da tua ideia, né? Você é um founder, você está ali querendo fazer os primeiros movimentos da empresa, né? Que indícios a gente já tem de CEO ali nessa fase? Você falou bastante vezes a palavra descoberta, né? Essa claramente é a fase de descoberta de tudo, né? O que a empresa e as pessoas que trabalham na empresa mais têm nesse estágio são hipóteses. Pouquíssima coisa validada, muitas ideias, né? Quase uma epifania de ideias, a vontade de testar tudo, vontade de vender para todos os públicos, ideia de produto não falta, mas coisa materializada ainda tem muito pouco. Se fosse pegar, né? Você perguntou quanto de um CEO vai ter nessa etapa, eu diria quase nada, né? Talvez no máximo um título no LinkedIn ali para identificar e um acordo entre sócios de quem vai ter esse chapéu, se é que tem, né? Eu percebo que tem algumas empresas que nesse estágio tem até alguma resistência de definir qual dos founders que vai levar o chapéu do CEO, né? Eu tenho uma piada boa nessa parte aqui, que era um negócio que acontecia comigo. Eu tive um provedor de internet lá, com 19 para 20 anos, né? E aí a gente, assim, era eu, mais meus 2 sócios ali no começo e mais ninguém, né? E eu era o cara técnico.
E aí tinha a gente tinha 30 linhas telefônicas, aquele negócio com modem, aquele barulhinho, aquele negócio horroroso, né? E aí a gente lá fazendo as coisas, e aí a gente se ligou que precisava ter suporte, né? Que a gente começou a vender e precisava ter suporte. E, cara, não dava pra contratar gente, não tinha dinheiro. Então, o que que acontecia? A gente tinha o Paulinho. O Paulinho era eu mesmo. Era uma caixa de e-mail fake, Era eu né? mesmo. Quem nunca? Então aí era caixa de e-mail, de vez em quando até falar com o cliente, eu falava como Sei Paulinho, mesmo como é isso. né? Porque, e aí, esse era o papel, né? Como se fosse o founder que talvez fosse virar o CEO. Mas, cara, no começo, você faz de tudo, né? Até limpar o banheiro você limpa, né? Então não Sim, tem com muito, certeza. não tem muita, você tem poucos indícios ainda de CEO ali, né? Mas Uhum. você tem muitos aprendizados nessa fase que são extremamente importantes para você descrever qual é o seu real papel entre CEO ou o executor de outras atividades da empresa, né? Total, total. Bom, eu passei por essa fase, naturalmente, né, na Hamper, tipo, pela SiteAina de alguma forma também, mas como é uma empresa que não tinha um produto, acho que foi um caminho diferente. Acho que o exemplo da Hamper acho que traz um valor maior para a audiência aqui. Eu acho que eu tinha basicamente dois papéis nessa época, né? Um era o de praticamente um PO, né? Que tinha que idealizar. É claro que eu não estava tão apegado ao método, talvez como um PO de uma empresa, uma organização mais estruturada vai ter, mas o meu papel estava muito mais em conseguir coletar os sensores do que o mercado estava me dizendo, né? De mais ou menos aonde estava a demanda e conseguir traduzir aquilo para dentro de casa para o meu sócio desenvolvedor conseguir desempenhar aquilo dentro do produto, né? Vale lembrar que a gente estava naquele momento desenvolvendo um software para vendas B2B, eu já estava inserido naquele mercado há mais ou menos 10 anos, então eu tinha uma certa facilidade em navegar, e eu tinha um sócio desenvolvedor que não necessariamente ele tinha essa vivência, mas ele era muito bom em desenvolvimento de software, mas ele não tinha as regras de negócio e a necessidade do cliente clara para ele. Então, eu fazia muito esse papel de interlocutor, né? Eu tive a agência antes, então eu tinha minimamente clareza de onde a gente tinha que dar as marretadas para encontrar o que a gente queria e eu trazia isso em forma, vamos dizer assim, de roadmap para ele ou de backlog de coisas para desenvolver, além de acompanhar com ele. É curioso que no começo ali era só eu e ele era desenvolvedor de software puramente, né? O que é bem comum, né? O desenvolvedor não necessariamente é ele que faz o design da tela. Então, até esses gaps a gente tinha no começo, primeira versão do Hamper, quem fez o. Eu não vou dizer o front-end, porque eu não programei o front-end, mas quem fez os mockups ainda fui eu. Então, estava muito mais para um designer do produto do que propriamente para o CEO. E eu acho que o segundo papel, eu falei do primeiro papel mais orientado a produto, o segundo papel eu precisava de alguma forma trazer oxigênio para dentro da empresa. Oxigênio, leia-se grana. O meu sócio desenvolvedor estava focado no desenvolvimento de produto e o produto ainda não estava pronto, não trazia dinheiro, mas nós já éramos dois rapazes adultos, na casa dos 30 anos, eu já tinha família, a gente já estava no escritório e as contas precisavam ser pagas, então eu também buscava, acho que naquele momento, dentro da Hamper, ele tinha muito mais horas a serem alocadas do que eu, porque eu conseguia meio que montar o backlog de coisas na segunda-feira com ele e gerava pista de uma semana de trabalho para ele, eu tinha tempo para alocar em outras coisas. Então, o segundo papel era trazer dinheiro para dentro, ele ia fazer consultorias, um pouco na linha do que a Hamper ia entregar em forma de produto, eu estava ajudando os clientes a irem estruturando a área comercial, estruturar programas de geração de demanda. Eu conseguia vender por um ticket relativamente alto, porque era serviço, e com isso a gente oxigenava, trazia o dinheiro para dentro, que financiou esses primeiros meses, que normalmente é uma lacuna na cabeça de muita gente que empreende, que é como que eu sobrevivo nessa fase. E a verdade é que, assim, se você não tem nenhum pai rico, nenhum padrinho que vai te dar dinheiro de mão beijada, você vai ter que ralar no tempo livre para trazer esse dinheiro para dentro enquanto o produto está sendo desenvolvido. Sim. Resumindo aqui, esse CEO, esse founder que está tentando se transformar CEO, ele tem poucos indícios ainda do CEO que ele quer ser, né? Uhum. O que ele tem é aquela gana de eu quero construir um negócio para um dia eu ser CEO de alguma coisa, né? Uhum. Então ele por enquanto, um exercício, é quase que uma prática esportiva individual.
né? Que ele está ali com um ou mais, talvez mais uma pessoa ali, mais duas pessoas, tentando desenvolver a questão da oferta que ele vai trabalhar, né? Se a gente for puxar o próximo, a gente vai trabalhar do pré-product market fit, né? Ou seja, então, nesse momento, eu devo focar um pouquinho mais aí já nos aspectos mais comerciais, né? Então, nesse momento, eu tenho um produto, agora eu preciso começar a validar se esse produto efetivamente vai ter alguém querendo comprar, assinando um cheque, até pela ansiedade que você falou que existe, de que eu preciso começar a trazer dinheiro para o negócio, né? Então, o que é a visão nessa fase? Já começa a ter indícios maiores do que é ser esse CEO, né? E acho que é importante, né? Antes de você responder essa pergunta, a gente está falando, é difícil você pegar um CEO já de fato, e quando ele vai para esse papel, ele tem que mais se esvaziar para ter o papel do founder. Mas ele sabe, talvez, como ele já passou pelo papel de CEO em alguma situação, ele sabe quais são os passos, né, que ele tem que seguir para se transformar num CEO. Eu não sei se ele consegue se esvaziar de tal forma para virar o founder necessário para a empresa, né? O que a gente está falando aqui é daquela pessoa que ele é um founder. E ele está fazendo a jornada para virar um CEO, certo? Perfeito. É bom a gente reprisar isso, né? Então, nesse ponto do PMF, como é que é essa relação dessa conquista aí de vendas? Quais são os principais indícios que começam a aparecer do CEO? Acho que nesse estágio, né, a gente está falando do Product Market Fit, está um pouco implícito na própria palavra, né? A gente presume que já existe um produto e existe o mercado, e o papel ali da empresa, de quem está dedicado, é encontrar o fit entre um e outro. Traduzindo, trocando em miúdos, é como que a gente vende esse produto que a gente tem aqui dentro e faz mercado e produto se encontrarem, preferencialmente de uma forma replicável, né? De uma forma continuada, que é o que vai garantir, porque acaba que muitas vezes no momento pré-monetização você começa a ter uns falsos positivos, né? Você começa a demonstrar o produto para algumas pessoas que você conhece, fala, nossa, adorei, isso vai salvar o mundo, etc e tal, mas é só realmente quando você vai para o grande mercado que você começa a descobrir coisas reais. Nesse momento, eu não sei se necessariamente é assim para todo mundo, mas dentro da minha vivência, quando a gente já tinha uma primeira versão do produto, aí eu passei a ter um papel mais fixo dentro da Hamper, ao ponto de que até fazer consultoria fora até me atrapalhava. Aí eu comecei a disputar tempo, eu precisava do dinheiro que a consultoria me trazia. Vender um SaaS incipiente naquela época não pagava as contas, por mais que a gente já tinha alguma monetização. Você tá falando de vender um produto entre 200 e 300 reais naquela época, não pagava as contas, então eu vivia um pouco desse dilema de tentar ir criando um desmame da consultoria ao passo que a gente estava rampando a receita no produto. Eu queria fazer isso rápido, porque para mim, né, quanto mais rápido eu construísse a Hamper, quanto mais tempo eu permanecesse com um pé na consultoria e um pé na Hamper, maior era a chance de eu ficar com um pé em cada canoa e no final das contas cair dentro da água. Então eu queria rapidamente conseguir fazer a transferência, né, da geração de receita para a venda de produto. Nesse estágio, eu acho que o meu principal, se antes foi um papel mais de produto, nesse estágio eu se tornou um papel mais de bizdev, assim, ou de hustler, né, que é como a gente costuma, né, nomear. Tem esse esquema mais taxativo, né? O founder tem que ter o hipster, o hustler e o hacker. Eu claramente, nesse momento, eu era o hustler. Eu estava tentando trazer dinheiro para dentro da empresa de todas as formas possíveis. Fosse dinheiro presente ou dinheiro futuro, porque muitas vezes o que eu fazia? Eu cavava um evento hoje que não necessariamente aportava um dinheiro na empresa, mas através desse evento eu construía uma audiência que eu ia converter essa audiência no futuro em clientes da Hamper. Então eu estava caçando no mercado o que fazer, conversando com potenciais investidores, apresentando o produto para potenciais clientes, criando fluxos para clientes chegarem com uma certa constância dentro da empresa. E aí eu comecei eu acho que muito por necessidade de agenda, tomar umas decisões mais inteligentes e pensar assim, poxa, se eu tiver que fazer toda a corrida todo dia como CEO, né? Então eu tenho que
gerar o lead no fato a mano, eu que apresento, aí o lead fecha, eu que faço a entrega, e eu preciso continuar ajudando o meu sócio a pensar o roadmap, etc. Começa a ficar um campo muito grande. Então, nessa época, eu fui buscando caminhos e alavancas para tentar automatizar parte da jornada, o que sempre foi, né, a minha zona de maior conhecimento era a geração de demanda. Então, eu consegui criar uns programas de geração de leads, assim, que já fazia o lead chegar um pouco mais quentinho para minha agenda, para que eu conseguisse focar mais da apresentação do software em diante. Mas certamente, assim, nos primeiros 6, 12 meses, o meu papel foi ser ali o hustler, ou, sendo bem direto, ser o vendedor da empresa mesmo, Sim. tentar trazer dinheiro para dentro. Até agora essa jornada que a gente falou, né, de tanto de product market fit e também a parte de pré-monetização, a gente tá falando basicamente do empreendedor ainda, né? E é aquele empreendedor que, por uma questão de posicionamento, ele se identifica como CEO, né? Então, a gente tem mais a jornada de empreendedor e uma jornada de se a empresa levantar e esse empreendedor começa a ter algum sucesso do que as evidências tão claras do CEO. Acho que o que tem aqui é, para a jornada do empreendedor, ele precisa ir aprendendo várias coisas da empresa para que ele depois seja efetivamente testado no momento que ele precisa trazer outras pessoas, né? Eu acho que a grande virada é quando a empresa começa a trazer outras pessoas e a empresa aí começa a carecer de uma organização. Né? Eu acho que é nesse momento que eu encaro, Ricardo, que é a primeira transformação do empreendedor para ele virar o gestor Sim. e virar o CEO da empresa, né? A partir do momento que ele começa a trazer mais gente, Uhum. né? Não é talvez o problema de trazer mais cliente, porque trazer mais cliente ele vai até o ponto que ele consegue, ele só vai escalar quando ele trouxer mais pessoas para ele organizar, porque mais cliente ele vai trabalhando. Então, nesse momento, ou seja, para mim a grande transformação é como é que eu me comunico com essas pessoas, como é que eu deixo claro o que elas têm que fazer. Para mim está claro, para os outros estão claros, né? Está bem claro o que eles precisam fazer. Né? Então, me parece que essa virada, né? Que aí seria talvez na terceira fase, né? Ou seja, a gente teve a ideia, focamos mais no produto. Aí depois a gente, na segunda fase, como empreendedor, a gente vai se preocupar em como que a gente vende isso. E a gente vai testar, aí que você falou, um perfil mais hustler e tal. Beleza, conseguimos, né, começamos a dar evidências que nós temos aí o fit do produto e mercado. A partir desse momento, a gente começa a querer escalar esse negócio. Então, a gente está nesse passo aí de pré-escala, a busca muitas vezes, né, de eficiência do negócio, né, porque a gente agora quer trazer mais pessoas, tecnologia e tudo mais. Tem muito empreendedor que nesse momento começa a dar errado, porque talvez esse seja o primeiro grande turning point, né, ou seja, nesse momento que você começa a identificar se aquele empreendedor ele tem um perfil mais de captação de algumas pessoas para ajudar. Então, geralmente os empreendedores são muito bons nisso, de vender a sua ideia, de trazer as pessoas para perto, mas num segundo momento de organizar como essas pessoas vão jogar o jogo, aí começa a falhar. E para mim esse é o principal ponto. Talvez a primeira transformação venha nesse ponto, né? De você começar a escalar o negócio, né? Como que você trabalhou com esse conceito e como que foi a tua experiência ali com a Hamper? Dando um passo para trás na segunda fase, você mencionou ali quando começa a contratar algumas pessoas, vamos combinar que você não faz as coisas tão de cabeça pensada, você vai trazendo gente para acudir onde tem incêndios maiores. Então, normalmente, as primeiras posições, você vai contratar alguém para ajudar a tirar a sobrecarga do suporte, por exemplo, né? Uma decisão que a gente tinha ali na época, o meu sócio desenvolvedor era um recurso muito precioso para ficar parando para atender ticket. Então, pô, precisamos botar um estagiário que seja para me ajudar nisso daqui. E eu também ficava sobrecarregado emitindo boleto, nota fiscal. Você vai colocando pessoas nas posições assim, sem um design organizacional na cabeça, né? Você vai colocando... Então, eu lembro da sua planilha, aquela planilha que só você entendia, né, do faturamento. É uma boa. Nessa hora, eu acho que o papel se assemelha mais como um gerente geral do que como um de CEO. Eu usava um pouco do papel do CEO em dois momentos. Ou quando eu estava de frente para algum potencial investidor anjo, e normalmente o investidor anjo ele quer conduzir a conversa com o founder, que é CEO, e ele entende muito bem esse momento da startup, que ele sabe que aquele CEO não é um
um executivo de fato, mas ele precisa saber assim com quem que eu vou centralizar todas as conversas daqui para frente. E tem até uma questão de avaliação, de você conseguir, eu imagino que você fez, depois pode até dar o seu depoimento, você tem muito dessa experiência, não só comigo, de sentar com o wannabe CEO e falar assim, eu sei que ele ainda não é, mas eu consigo ver ele se desenvolvendo ao longo dos próximos 5 anos. Esse cara, ele demonstra sinais de que ele vai se transformar. Nessa fase, assim, quando eu entrava como o CEO da empresa numa call para apresentar o Hamper para algum cliente, naturalmente ajudava, porque o cliente muitas vezes é acostumado a ser atendido por alguém de vendas e sem desmerecer ninguém, mas quando ele estava com o CEO ali da empresa, ele ficava contente, né? Mas nessa época me ajudava o título de CEO, ao mesmo tempo a pergunta que eu tinha mais receio é que ele me perguntasse quantas pessoas tinham na empresa, né? Uhum. Que ele fala, pô, legal, você é o CEO da empresa, quantas pessoas tem aí? Fala, pô, cara, nesse momento, 2. Assim, cara, isso todo mundo passa que empreende. Uhum. Esse dilema todo mundo vai passar. Eu passei, você passou, e tem vários aí da audiência que com certeza ou passaram ou estão nesse momento. Talvez a gente, no calor do negócio, a gente não tenha a consciência do que a gente está aprendendo e como que a gente vai usar isso para as próximas fases, né? Eu acho que é o que a gente está trazendo aqui todos os aprendizados que você teve lá na primeira estágio, no segundo estágio agora, né, de PMF, e agora na escala, eles são, tudo que você aprendeu antes é importante agora para você definir esse primeiro turning point, que preciso estruturar meu time. Uhum. Preciso estruturar um time, eu preciso ter mais gente. Para estruturar mais gente, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber definir o que é uma estrutura organizacional, eu preciso definir processos. Eu preciso ter um processo de onboarding, educação das pessoas para o que elas precisam fazer, porque senão tudo vai passar por mim, a empresa não vai funcionar, né? Então, passa muito, ou seja, o sucesso da empresa nessa fase vai muito da capacidade que o empreendedor vai ter de se organizar minimamente para se transformar nesse CEO. É como se fosse quem vai distribuir as cartas do baralho e vai deixar o jogo rodando. Né? Então, para mim, esse é o principal ponto. No meu ponto de vista, eu acho que eu não tive tanta dificuldade nessa fase quando eu empreendi. Né? Porque eu tinha uma capacidade legal de agrupar as pessoas em torno de uma ideia e fazer algumas organizações, né? Eu aprendi de menino, eu tinha atividades na minha igreja, por exemplo, que eu tinha que fazer, que eram atividades que exigiam um mínimo de planejamento, de liderança. Então, eu fui submetido muito cedo a alguns testes, né, que me levaram a ter uma mínima noção de como era organizar, né, o passo a passo, além, assim, quando a gente faz, né, eu fiz engenharia, né, todo engenheiro sabe trabalhar com caixinhas, né, a gente fala, né, sabe, faz isso, faz aquilo, né, então eu tinha um pouco isso na minha cabeça. Talvez a maior dificuldade que eu tive nessa fase foi me comunicar corretamente. Eu tinha uma boa comunicação, mas muitas vezes uma comunicação que talvez trouxesse muito, eu valorizava que eu tivesse certo, eu valorizava que talvez a ideia dos outros não era tão boa porque eu tinha passado pelas outras fases. E aí eu fechava um pouco as portas de ouvir mais as pessoas para saber como é que eu precisava ir me moldando. Então, nessa fase, essa primeira fase é uma fase dolorida de você deixar de ser o empreendedor para começar a pensar a ser o CEO da empresa. Né? E você começa a ter cobranças que antigamente você não tinha, porque no início as pessoas meio que te admiram, porque você bolou aquele negócio. Né? A partir do momento que elas começam a ser cobradas, porque de repente você cobra de forma errada, porque elas vão começar a falhar, e você muitas vezes não sabe nem como cobrar as pessoas direito. Né? Então essa é uma outra característica que nessa fase você como CEO não sabe cobrar. Você cobra a pessoa errada. E a pessoa começa a perceber que você cobrou alguma coisa que você não ensinou ela direito, ou que você não comunicou direito. E aí você começa a ter os outros ruídos, as pessoas começam a te questionar, né? Ah, ele é um ótimo empreendedor, mas um péssimo CEO. Né? E eu tô falando que essa é uma frase que eu já ouvi de outras empresas, que eu, né, acompanhei, fiz mentoria e tudo mais, de pessoas questionando esse tipo de atitude, né? Por causa de atitudes que o founder,
né, que está se transformando no CEO vai fazendo, né? Então, essa é uma fase bem dolorida. Sim. Né? Eu vejo muito nas startups que estão começando, né, nesse pré-seed, assim, né, em anjo, pré-seed, vivenciando essa dor, né, o empreendedor. E tem muito founder que acaba nessa fase já quer levantar a mão falando, eu acho que eu preciso contratar um CEO. Acho que a solução... não comporta nem os founders ainda. Não paga nem o salário dele ainda, mas já eu preciso contratar um CEO, né? Sim. O que eu diria para esse founder, né, se tiver alguém com essa dor, respira fundo e calma, pede ajuda, porque isso é normal, você ter esses questionamentos que, será que eu sou o ideal, né? O importante é você ter a gana e querer conquistar esse espaço, né? É uma jornada, como a gente está falando aqui. É uma jornada de transformação, é muito beber, cair e levantar, né? Dá errado, levanta, sacode a poeira e continua, né? Sim, mas você vê como tem uma questão também de perfil, né? Você comentou, você sempre comenta nos programas, na sua origem de engenharia da computação, você tende a ter vindo por um caminho que você gostava já de fazer as coisas de uma forma mais metódica, mas o teu desafio era mais a comunicação. Do meu lado, é um pouco o contrário, porque eu venho de comunicação. Sim. Eu estudei comunicação na faculdade e eu já tinha essa veia comunicativa do improviso desde a época da escola. Então eu me dou bem em ambientes que ainda não tenho método e eu consigo levar no gogó, digamos assim. Só que o meu desafio é como que eu transformo em método aquilo que eu estou constantemente comunicando. Então o meu desafio nesse momento, para eu conseguir fazer a Hamper deixar de ser minimamente uma ideia que estava se materializando em produto e começar a virar produto e empresa, para mim estava muito claro que isso precisava se transformar em métodos. Eu acho que nessa segunda fase, para a gente conseguir concluir para a terceira, para mim, algumas palavras-chave: método e replicação é o que você tem que buscar constantemente. Então, você mencionou, por exemplo, contratação de pessoas, onboarding. Para tudo isso, você tem que ir criando métodos para que você consiga replicar. Mas muito antes de você replicar coisas operacionais, você tem que aprender a replicar o dinheiro. Esse estágio, cara, o desafio dos founders ali é o milagre da multiplicação de, beleza, eu trouxe um cliente esse mês, como que no mês que vem eu trago 3, e no outro eu trago 5, e no outro eu trago 10, porque não adianta de nada você replicar, eu aprendi a replicar aqui o desenvolvimento de software através de squads e não sei o que, mas se não tem o dinheiro para financiar, você pode ter o onboarding de colaborador mais lindo do mundo. Se você não está replicando o dinheiro, não está replicando o cliente, você vai morrer na praia com aquilo ali. Então, acho que o maior desafio nesse momento é criar um método replicável de vendas. Sim. Né? O mercado conhece muito esse estágio como estágio do founder sales, né? É o estágio que é o próprio fundador ou fundadora ali vendendo. É legal pra caramba, é encantador, o cliente adora ser atendido direto pro founder, mas acho que todo founder passa por esse dilema de qual que é o momento que eu consigo transferir a responsabilidade de vendas que hoje está em mim para outras pessoas. E a resposta normalmente está em métodos, né? Tenta entender aquilo que você está fazendo, como que você transforma aquilo num método e ajuda a replicar aquilo para outras pessoas. Quando você começar a reproduzir esse método com frequência e aumentar o volume de clientes, isso vai te empurrar para o próximo estágio, porque a receita vai começar a crescer. Na medida que a receita cresce, você precisa ter operação para segurar aquela receita e aí, normalmente, você gradua para a terceira fase. Né? A gente brinca muito que Product Market Fit não é uma coisa clara como uma risca no chão que você fala, agora eu atravessei, eu graduei para outro estágio. Mas, normalmente, ali tem uma fase da startup que você percebe que todo mês você está trazendo um volume crescente de novas vendas, todo mês você está precisando contratar e você fala, poxa, agora talvez eu comece a ser um pouco mais CEO, além só do papel. Você começa a ter que virar também mais do que um replicador de método só na área de venda, você começa a ter que se preocupar com outras coisas, tipo, vou ter que formar liderança aqui, eu vou ter que criar um processo de atrair talentos constantemente, uma vez que esses talentos estão aqui dentro, como que eles recebem a carga inicial de informação da empresa para eles performarem, e aí você começa a ter uma cabeça de gestão, Sim. de fato. E aí eu acho que o bichinho CEO começa a emergir dentro de você. Uhum. É o momento você tem que criar estrutura, né? Você tem que virar o head de vendas, você tem que virar o líder de produto,
né? E aí você precisa trazer outras pessoas, você precisa fazer com que as atividades se concatenem para realizar algo, né? Não é só você sozinho que vai fazer de cabo a rabo, né? Uhum. Você começa a ter uma complexidade de as pessoas são diferentes, como é que elas vão fazer, como é que você concatena, né? Eu acho que é justamente essa a fase, né? Agora, qual que é o maior risco que você vê nessa terceira fase que a gente está falando, ou seja, dessa pré-escala, né? Que a gente está ali buscando uma eficiência, né? Vamos assumir que é a terceira fase que você se torna gestor ou gestora de fato. E aí, como é a primeira vez que você está fazendo, você cai em várias armadilhas, né? Cria vários cacuetes. Eu acho que o maior risco que a gente corre nessa fase é de a gente virar meio que gerente da própria empresa e perder aquele brilho que só quem é founder consegue aportar no negócio. E eu acho que isso, muita gente que nos escuta vai se identificar, porque não é uma coisa necessariamente só dessa fase. Se a gente não resolve isso nessa fase, a gente carrega isso para as fases seguintes. Isso tem um efeito danoso não só para a própria empresa, mas tem um efeito ruim para o próprio founder, porque vamos combinar, né? Normalmente a gente escolhe empreender num espaço que a gente tem algum nível de paixão por aquele assunto e visualizou alguma forma de ganhar dinheiro com aquilo. Eu não tô falando, quando eu falo paixão, não é hobby, né? Não é falar assim, pô, como eu gosto de malhar, eu criei um negócio ligado ao mundo fitness. Não, eu tô falando, no meu caso, eu não empreendi com hobby, mas marketing e vendas é uma coisa que eu gosto, que eu me Sim. desenvolvi e falei, poxa, posso eventualmente ganhar dinheiro com isso daqui. E você vê que você tem características de fazer de um jeito diferente, que você é capaz de inovar dentro daquele espaço. Só que quando a empresa cria uma certa estrutura, eu acho que tem alguns milestones da empresa, um momento que a gente é muito desafiado quando a empresa passa a ter umas 30 pessoas, você tem mais gente do que método de Sim. gestão. Essa é que é a verdade. Depois de um tempo você domina a fera, mas nesse momento você começa a ter a sensação de que você está sendo dragado pela própria empresa, que você não dá conta, e aí você se vê num papel assim, cara, eu sou gerente da minha própria empresa, meio que criei a empresa que me dá meu próprio emprego, um negócio meio doido, você não consegue mais inovar, você fala, cadê aquele empreendedor que estava dentro de mim? Eu achei que eu ia criar uma empresa para eu pensar produto, para eu inovar, porque eu estou aqui resolvendo o problema na maior parte do meu tempo, né? Então, eu acho que é tudo bem viver períodos assim, eu acho que faz parte, né? Se alguém empreendeu achando que ia ser mil maravilhas, já tá enganado de largada, né? Vai ter Sim. vários momentos que você vai ser dragado, e você vai ficar vivendo dentro da caverna durante um bom tempo, até você aprender a resolver aquele dilema e conseguir pôr a cabeça para fora. Mas é um risco se você não se incomodar com isso e aceitar ser o gerente da própria empresa. Provavelmente o limite do crescimento da empresa vai ser o limite de até onde o teu braço alcança, ou seja, como qualquer ser humano, existe um limite de quantidade de problemas que você consegue carregar. Na hora que você encontrar qual que é o seu teto, você determinou, você sentenciou qual que é o nível de crescimento da empresa. Eu vou puxar para minha pergunta, né, que eu fiz, tentar responder um aspecto interessante. Eu acho que o principal erro que pode acontecer aqui é quando o founder tenta já desempenhar um dos dois papéis, ou seja, ou ele falar que eu vou ser o CEO estratégico, ele achar que ele, então a partir de agora, cara, eu sou da estratégia, então eu não vou tocar Tudo mais que é na menos operação. glamuroso, ele não quer fazer mais. Então meu negócio é só falar com o mercado, é só falar com o investidor, é só falar. Ou aquele que ele fala assim, cara, eu preciso fazer esse negócio funcionar. Ele só olha para a eficiência Uhum. do processo da empresa. E ele esquece de olhar lá na frente o planejamento, de olhar o plano que a empresa precisa ter. Então, se você ficar nesses dois extremos, né? Uhum. Ou aquele CEO que só planeja e só tem relações externas, ou aquele que só fica dentro de casa, né? Na verdade, é um erro. Nessa fase, eu acho que você tem que ter um blend dos dois. Uhum. Isso é importante, porque você ainda não está com processos na empresa sedimentados, a empresa ainda precisa demais de você, você ainda é um CEO totalmente imprescindível para a empresa, né? Uhum. Porque você ainda não deixou de ser, você é 2 em 1, você ainda é o empreendedor e o CEO. Uhum. Né? Você continua, então você tem que entender que você tem esse papel, né? Até como a pessoa, como empreendedor, a pessoa que os outros admiram, que criou aquele negócio, mas como CEO, a pessoa que tem que começar a olhar outros aspectos, talvez você não esteja olhando,
né? Eu tenho empresas que eu acompanho, que eu tenho mentor, que eu faço mentorias, tudo mais, que eu percebo uma dificuldade de trabalhar, por exemplo, talvez esse planejamento de longo prazo. Como é que a gente consegue planejar o longo prazo, né? Tá muito preocupado com o dia a dia, né? E aí não é uma questão de falta de ambição, não, é uma questão talvez de direcionamento mesmo, né? Ou seja, cara, os problemas eles vão continuar existindo, Uhum. né? Toda hora vai ter um problema. Se você usar toda hora a desculpa de que eu tenho um problema, algo a melhorar, depois que eu melhorar isso eu vou pensar lá no futuro mais longo, você nunca vai pensar. Ao mesmo tempo, né? Se você falar que não, eu já fiz, o negócio está funcionando, agora o pessoal tem que se virar, né? Eu já ouvi também bastante vezes essa frase, não, será que as pessoas são, será que, acho que o meu problema é que eu não sei contratar direito, né? Tem muita gente que fala isso, né? Não Muito. sei contratar direito, que eu só contrato as pessoas erradas. Não, você não contrata as Ou pessoas pior, põe a erradas. culpa no mercado, né? Ou O põe mercado só tem as pessoas erradas. no mercado só tem as pessoas ruins, as pessoas Isso. erradas e não sei o quê. Não, o errado tá você, porque você precisa gastar tempo se comunicando, explicando. É um CEO nessa fase que se doa demais para os outros, né? Eu acho que o CEO tem, durante o seu trajeto, se doa muito pelas pessoas, mas nesta fase você tem que quase que ensinar um a um o que tem que ser feito. Aham. Né? É a fase de transição importante que você está, né? Você está criando as bases ali e olha que importância que tem isso, Ricardo. Muitas vezes essa visão que você está de liderança, que você está impondo naquele momento, é a que muitas daquelas pessoas é a primeira. Tem gente que é tão nova que é a primeira vez que ele está vendo um chefe atuar. Uhum. Se você erra nessa mão, talvez você esteja criando pessoas que não saibam, né, como fazer. E aí a dica que fica aqui, importante, né, se a gente fosse colocar já um up no meio do... você tem que ter alguém para te ajudar. Se você não sabe como fazer, vai conversar com outros, vai ver como outras empresas fazem, outros empreendedores, um mentor seu, mas tenta descobrir, ou seja, você está passando por uma fase que não é nada nova, Aham. né? Ou seja, outros já passaram por isso, né? Uhum. Então, tenta entender em que fase você está e o que você precisa desempenhar, né? Eu Puxa vou aí. arrematar uma fala que você falou que eu estava aguardando para falar. Eu vou tentar trazer também um up, uma coisa para a gente fechar esse estágio, tentando trazer uma resposta do que fazer nesse estágio para graduar para o próximo, né? Mas antes, você comentou dos dois extremos, né? Você tem de um lado você se tornar, putz, o gerentão dentro da própria empresa, o cara que precisa se envolver em tudo para tudo acontecer. No outro extremo, o visionário, o cara que quer só O estar no ausentão. mercado, o ausentão, é o presentão e o ausentão. E eu acho que eu já vivi um pouco dos dois, né? A Hamper claramente estava nesse estágio ali entre 2019 e 2020, né? A gente tá falando do estágio que a empresa tá talvez faturando ali as primeiras centenas de milhares de reais por mês. Qual que era o nosso cenário em 2019? A Hamper estava na boca do nosso mercado, a gente estava com uma demanda altíssima, convite para evento para todo lado, a gente tinha os eventos próprios, quando eu não estava nos eventos próprios, tinha eventos de terceiros sendo convidado, quando não, tinham fundos de investimento querendo conversar com a gente, porque claramente a empresa estava no momento para entrar numa janela de seed, talvez até uma rodada institucional. Então tudo isso, né, determinava um pouco da minha agenda. Eu estava muito mais fora do que dentro. A empresa estava crescendo, os números estavam bons, mas crescendo de uma forma caótica, ou seja, não necessariamente era um problema, mas claramente a falta de processos demonstrava que em algum momento aquilo poderia ruir. Deu 2020, a gente teve um fenômeno de mercado, um fenômeno, na verdade, que excede o mercado, né, que foi a pandemia, Sim. que mudou da noite para o dia completamente a minha agenda de CEO e me aterrissou de uma forma bem brusca, porque naquele momento qualquer conversa de captação desapareceu, eventos externos, que era uma coisa que me ocupava muito, a agenda evaporou, e eu me vi num momento que, assim, agora mais do que nunca a gente precisa resolver todos os problemas internos, porque Sim. nenhum problema seria perdoado, a empresa ela poderia morrer por qualquer um dos problemas. Má administração do caixa, falta de demanda, churn alto, contratação errada, qualquer problema que você imaginar que é comum poderia ser uma vulnerabilidade para a empresa quebrar por ali. E ali eu assumi, acho que como muitas pessoas que já empreendiam nessa época, eu já tinha um papel de responsabilidade, eu falei, cara, eu preciso me agarrar aqui, vou salvar a empresa, não vou deixar isso daqui afundar.
E da noite para o dia eu precisei me transformar de um cara muito de mercado, muito de frontman, para um gerentão. E de repente eu estava em todos os assuntos da empresa, todos os one-on-ones, reunião de liderança. E acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu conto isso de uma forma um pouco ilustrativa. Eu não faria diferente se eu voltasse atrás, porque no momento que a gente estava com uma demanda muito alta, eu estava surfando essa onda. Mas no momento que a empresa precisou de mim como um executivo da porta para dentro, eu fui. Mas foi difícil de encontrar o caminho do meio. E aí, se eu fosse tentar trazer o que é o up para mim, nessa hora, né, se na fase anterior você tinha que ser o cara do método para replicar receita, nessa hora você tem que ficar um cara mais metódico com gestão. E aí você buscar processos de formação de liderança, processos de como fazer reuniões produtivas, porque começa a fazer diferença. Antes estava meio perdoado, antes estava todo mundo numa sala pequena e a gestão estava no ar, né? Só pelas conversas ali você já entendia. De repente você precisa fazer gestão de fato, né? Você precisa gerenciar a informação, o conhecimento que é produzido ali dentro, porque senão cada pessoa que entra na empresa, você tem que dar uma formação do zero para a pessoa. Então, como que você cria um repositório de informação? Como que você cria reuniões mais produtivas? Como que você, que já é um líder que foi na frente, forma as próximas lideranças? Porque uma das respostas... Assim, a empresa vai precisar dos gerentões, não tem jeito. Mas para você, CEO, um dia deixar de ser o gerentão, você tem que ter formado uns 5, 10 gerentões abaixo de você. Aí você consegue voltar a colocar a cabeça para fora. Sim. Então, para mim, a resposta está em conseguir criar métodos para isso. Aí você consegue graduar para a próxima fase. Sim. O CEO tem que gostar muito de gente, né? Porque o seu trabalho é lidar o dia inteiro com um monte de pessoas. Se não for dentro de casa, é fora. Quando não os dois. Quando não os dois. Então você tem que... E nessa fase agora, né, que a gente vai falar, seria a quarta, né? Quando a gente já tá escalando. É o que você já falou, você já deu um spoiler, né? Ou seja, nesse momento, naquele momento anterior dessa pré-escala que a gente tava falando, você começou a criar time. E começou a ensinar esse time o que fazer, a criar uma pequena estrutura. Mas quando você começa a escalar isso de vez... Aí você começa a enfrentar os problemas de comunicação, você começa a enfrentar os problemas de gestão mesmo, ou seja, como é que eu tiro produtividade de tudo isso, né? Porque beleza, eu tô com os times, eles estão fazendo, mas o bicho empresa continua a se mudar, né? A gente tá falando de startup, né? E a startup continua a descobrir ainda novas formas de trabalhar e você não está mais agora naquela linha de frente. Você tem outras pessoas na linha de frente. E você começa a não ter aquela escuta que você não ouve direto do cliente mais. Você agora ouve de um terceiro. O terceiro ouviu do cliente e ele passou para você, né? Como é que você vai ajudar a tomar uma decisão e fazer essa decisão permear na empresa se você não está mais lá na ponta? E aí tem muito empreendedor que entra nesse dilema, né? Cara, como é que eu gerencio agora esse negócio que eu não tenho mais, né? Minhas mãos não chegam mais nas extremidades da empresa, né? Os meus olhos não veem mais tudo que está acontecendo, meus ouvidos não captam tudo, né? E aí você começa a ser questionado de qual é o formato de delegação, como é que você se estrutura para tomada de decisão, quais são os rituais que você vai estabelecer. Ou seja, essa talvez seja onde existe um vale da morte para empreendedores que querem se tornar founders, CEOs, né? Porque nesse momento é que ocorre quase que uma frustração falando, vixe, se eu continuar desse jeito, acho que eu vou quebrar a empresa. Se a gente for levar assim o diretor executivo ao pé da letra, né, a palavra do executivo, né? Se a gente for transportar isso até para outras áreas, que nem, né, como se o presidente da nação é o diretor executivo. Se fosse pensar uma palavra-chave para o presidente da nação é governo, para a empresa é governança, né? Então, acho que essa hora você começa a graduar de olhar só para a gestão, que a gente assimila muito a liderança, e a partir do momento que você tem uma pessoa que responde para você, você já é um líder. Mas a partir do momento que a organização se torna um negócio muito complexo, dividido em múltiplas áreas, os papéis você não sabe muito bem aonde começa e onde termina a responsabilidade de um papel, aí você começa a se preocupar com mais do que gestão, mais do que liderança, mais do que só ensinar as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. Você começa a ter que pensar em regras, em acordos entre áreas, em SLAs, em quem tem o call sobre as coisas, porque num certo momento você passa a ter o conselho. Aí o teu head de tecnologia vai falar assim, eu não
não vou mais pensar em roadmap, porque no final eu penso aqui um roadmap, mas vem o conselho e diz o que tem que fazer no produto, então... E aí você, como CEO, você tem que equilibrar todos esses pratinhos, e a resposta para isso é governança, né? A gente falou bastante sobre governança já em episódios anteriores, convido a galera a ouvir. A palavra governança ela é bastante abrangente, porque você tem governança da porta para fora, né? Mas aqui eu tô falando especificamente de você criar uma estrutura, né? Acho que a governança ela vai abarcar o design organizacional, o código de cultura, as regras da empresa, os papéis das lideranças, e aí você vai destrinchando. E por mais que não seja o trabalho, vamos dizer assim, mais inspirador do mundo, porque fazer isso per se não traz receita nova para a empresa, não inova no produto, é um lugar que o CEO tem que gastar muito tempo nesse estágio, né? Sim. Essa é a fase onde a visão mais holística da empresa, né? A visão como um todo da empresa começa a ser evidenciada. É engraçado, você começou lá na primeira fase tendo essa visão holística, né? Porque na verdade você executava tudo. Uhum. Né? Então você se autogerenciava ali. Só que a empresa foi crescendo e você continua com a necessidade de muitas daquelas percepções lá do início da empresa, mas agora usando ferramentas, usando métodos, usando uma série de coisas que muitas vezes você não dominava. Uhum. Então, se a gente fosse resumir essa jornada do que a gente está falando, né, Ricardo, é uma jornada de autoconhecimento, que você tem que ir percebendo o que é que quais são os comportamentos que você pratica e como que eles são percebidos pelo outro lado, como é que você se comunica com as pessoas, né? É uma questão de você aprender hard skills que muitas vezes você não tem, como contratar as pessoas corretamente, né? Como ajudá-las a crescer, como desenvolver processos de jornadas, né? Uhum. Então é um processo de conhecimento, de aquisição de conhecimento muito grande que você tem. E além disso, você está ali lutando para a empresa dar sucesso. Sim. Né? Então, é a empresa lutando, né? A luta dela, e você, no paralelo, a sua luta de ser a pessoa que a empresa precisa para a fase dela. Uhum. Né? Então, são fases de crescimento muito, muito coincidentes, mas que tem muito founder que vai ter problema aqui para construir. Então, ele precisa ser consciente, ele precisa ser planejado, ele precisa... você precisa saber que você vai errar bastante, né? Eu acho que o empreendedor que vai fazer essa jornada de virar o CEO, ele está passando por um monte de erros, né? Mas nada melhor do que ter outros que já passaram por isso para te ajudar, né? Sim. Se fosse falar, né? A gente vai falar daqui a pouco dos nossos ups and downs, né? Mas tendo alguém para te ajudar, alguém que você possa se aconselhar, olhar como outras empresas fizeram, isso é vital para você ter sucesso nessa jornada. Não, total. Se você buscar as respostas só dentro de casa, você não vai encontrar, porque normalmente, mesmo você não sendo um CEO ou uma CEO experiente, você tende a ser a pessoa mais experiente dentro da sua empresa. Então, provavelmente não vai ser na equipe que você vai encontrar respostas. Nessa hora tem que buscar ajuda, né? Seja... Sim. E aí tem várias formas de se cercar dessa ajuda, né? Você pode encontrar isso... Se houver essa disponibilidade e você já tiver investidores, algum investidor, é muito o nosso caso. Acho que você me ajudou, né? Claramente você tinha passado por uma jornada em um contexto completamente diferente, mas semelhante à minha da Hamper, e tinha respostas para me ajudar em alguns estágios. Mas quando o empreendedor não tem esse caminho, ele vai ter que buscar em outros. Eu, ao mesmo tempo que eu bebi da fonte com você, eu sempre me cerquei de outros colegas na mesma função, alguns em um estágio um pouco mais para frente, Sim. outros em um estágio um pouco mais para trás. Então, me forçar a estar sempre trocando e aprendendo para tentar produzir mais as respostas na minha cabeça, né? No final das contas, é sempre a resposta, ninguém vai te dar ela pronta, mas quanto mais você conversar sobre o assunto, mais você prepara a tua cabeça para a resposta vir. Eu acho que tem um ponto interessante aqui também. Você brincou, né? Lá no estágio muito inicial, se o founder entender que ele não tem aptidão para ser CEO, ele não vai ter muito para onde correr, porque a empresa não consegue bancar um CEO. Mas muitas vezes nesse estágio que a gente está falando, já de escala, aqui a gente está falando de uma empresa que fatura talvez de $1 milhão mês para cima, a empresa ela já comporta pagar executivos, seja esse executivo os founders, seja trazer executivos de mercado. E eu acho que é um exercício
de discernimento dos fundadores e fundadoras da empresa, de olhar e entender qual que é o limite que elas têm dentro de um papel gerencial, porque muitas vezes a pessoa ela entende assim, o meu brilho está quando eu estou na área de vendas. O meu brilho está quando eu estou próximo de produto. Eu não sou o cara da governança. E se você não conseguir ser o cara eu não consigo conceber um bom CEO ou uma boa CEO que não consegue fazer esse papel de ser a pessoa da governança, porque não é que você faz só isso. Mas aonde você vai ter que maestrar muita coisa é dentro do conselho, você é o ponto focal. Para a liderança interna da empresa, você é o ponto focal. Para o time, você é o ponto focal. Se você não gosta de ser isso, você vai ter que contratar alguém que faça isso para você e falar, não, meu negócio é estar no palco promovendo a empresa para o mercado. Não tem problema nenhum, desde que alguém esteja fazendo esse papel. Porque se não tiver ninguém fazendo, o caos vai imperar e aí a empresa provavelmente vai entrar numa derrocada. No meu caso, eu tive que... Eu abri mão do meu conhecimento quase de desenvolvimento, de tecnologia, e eu resolvi mudar minha carreira. Pessoalmente, eu falei, eu quero ser o CEO. Né? E aí, para ser o CEO, não dava para eu compatibilizar, eu continuar querendo crescer e entender todas as tecnologias, porque eu falei, não, eu vou ter que me desconectar desse mundo, e eu vou ter que me conectar a um outro mundo chamado gestão e me educar para este negócio aqui. Né? E foi um outro mundo, ou seja, você tem que estar disposto a mudar de carreira. O CEO é uma carreira, né? E você precisa estar disposto a fazer o sacrifício para esse, que muitas vezes é queimar a ponte que você tinha antes, né? Sim. Queimar a ponte para você construir uma nova carreira, né? No meu caso, foi o que eu vivi e, cara, eu gostei bastante, né, da escolha. E você tinha mencionado uma coisa importante que eu vou pensar para a gente explorar antes de a gente caminhar para o encerramento, que é a visão holística que nesse estágio o CEO ele volta a ter. É como se a gente começa sendo generalista na empresa, depois a gente precisa se especializar no que cada estágio demanda, mas quando a empresa ela toma um certo corpo, você volta a ser generalista no sentido de que não dá para você atuar na sua área de preferência, igual você falou, né? A sua origem como desenvolvedor de software sempre te puxaria para você, se fosse pelo seu conforto, você ia ficar 80%, 90% do tempo próximo daquele assunto. Só que se você não estiver olhando para cache, estratégia, outros assuntos e ninguém estiver olhando por você, a empresa não cresce, né? Então, Sim. nesse momento você tem que se forçar a voltar a olhar a empresa como um todo e preferencialmente formar ou contratar os especialistas dentro de cada caixinha ali que a empresa vai precisar. Perfeito. Vamos lá para os nossos downs. Bora começar pelos downs. Puxa um aí. A questão, acho que você falou um pouco disso, né? Você deve ser assim, você deixar de ser estratégico, né? E querer virar o gerente de uma determinada área, né? Ou gerente da empresa, quase, que tudo está passando por você. Um gerente geral. Né? O gerentão geral, e aí você centraliza tudo. Você vai virar um nanico, né? Você vai ficar mais velho, mas vai continuar pequeno. Né? É isso que vai acontecer. Você vai depor contra o crescimento da empresa nesse cenário. Né? Então, muito cuidado. O CEO, ele tem que ter o viés estratégico. Né? Não é o viés do executor que executa tudo na empresa. Né? Então, acho que esse é um cuidado importante. Para mim, indo numa linha muito parecida, quando você é founder e CEO da empresa, você já aglutina dois papéis em si, né? Você, ao mesmo tempo que é dono, é a pessoa que tem o maior capital político dentro da empresa também. Isso pode ser um pouco perigoso. Principalmente no que diz respeito aos problemas da empresa, né? E quando você vê, você é aquele dono da empresa que quer se envolver em todos os assuntos que estão acontecendo. E uma coisa que a gente tem que ter consciência, principalmente em startup que presume escala, é que a gente não pode se tornar o gargalo da própria empresa. A gente tem que sempre refletir se o crescimento da empresa não está limitado ao alcance dos nossos braços, né? O que vai te graduar como um bom CEO ou uma boa CEO de uma startup é que a empresa consiga crescer além dos limites da sua própria jurisdição. Não estou dizendo, não é aquele romance do tipo assim, eu consigo criar uma empresa que eu consigo ficar meses fora e a empresa cresce. Não estou falando sobre isso. Você pode ser presente dentro da sua empresa, mas não necessariamente ser você a pessoa que está envolvida em cada
problema. Ou seja, tem uma pessoa que precisa ser desligada, putz, tem que envolver lá o CEO. Tem um cliente reclamando, ninguém consegue fechar o ticket, só o CEO descendo lá no suporte que vai resolver. Se você tem isso, provavelmente o limite de crescimento da tua empresa é você, ou seja, você é o gargalo da tua própria empresa. Vou puxar o meu up aqui. Eu acho que o CEO, ele precisa ter uma agenda propositiva, né? E não ser só levado a reboque, né, e sendo reativo aos problemas que vão surgindo na empresa, né? Então, eu vejo características em alguns empreendedores, né, que conseguiram migrar aí para efetivamente virarem um CEO de sucesso. E uma das características fortes que eu vejo nisso é que eles têm o leme, eles que dão a direção, eles que têm a proposta do que precisa ser feito. E até mesmo eles são propositivos com relação aos problemas. Ou seja, dado que a empresa ela tem os seus problemas no dia a dia convencionais, esses CEOs eles acabam criando uma discussão propositiva de como que esses problemas têm que ser resolvidos de imediato, mas como que ele tem que usar ferramentas para que eles deixem de existir no futuro, né? Então eu acho que um CEO que tem uma agenda propositiva é um up assim que tem que ser destacado. Bom, meu up vai ser a antítese do meu down, né? Para não só apontar o problema aqui, eu queria trazer uma proposta de solução que é para você não ser founder e CEO que acaba se tornando principal gargalo do teu negócio. Para mim, o caminho não está em necessariamente você evitar os problemas ou abandonar os problemas, muito pelo contrário, né? Para mim é o caminho para a coisa ela realmente dar errado. Mas você tem que se forçar a ser estratégico no seu negócio ou voltar a ser estratégico. E isso, a maneira como que você vai conseguir fazer isso é você olhar a sua agenda como se você estivesse administrando um budget, né? Um orçamento. Eu acho que dentre os recursos da empresa, o orçamento de tempo dos principais executivos é um dos recursos mais nobres, né? Tem que ser bem aplicados. Então tem que reservar um tempo para o CEO ou para a CEO resolver problemas, acompanhar a execução e etc., mas tem que ter um tempo também destinado para o estratégico, porque senão fica uma coisa muito gasosa, né? Tipo, eu quero voltar a ser estratégico, mas poxa, quanto tempo da sua agenda você está destinando para olhar para assuntos estratégicos e deixar de ser o gerentão? Se você mesmo não criar esses espaços na sua agenda, você vai ter muita dificuldade. Inclusive, no episódio anterior, a gente falou muito sobre a agenda e um dos pontos altos do episódio é a proposta que a gente traz ali de você organizar a sua agenda de modo que você tenha um espaço de deep working. Porque se você estiver só resolvendo os problemas de hoje, você não está construindo a empresa que vai ser melhor amanhã e que vai deixar de ter os problemas que ela tem, né? Para fechar, eu acho que é uma constante que a empresa ela vai ter problemas. O que a gente tem que garantir é que a empresa ela está em movimento e que os problemas que a gente está resolvendo hoje não são os mesmos problemas que a gente teve resolvendo ontem. É isso aí. É isso aí. Boa. Fechamos? Fechou. Até o próximo. Até. Abraço. Valeu.